Olá, bom dia a todos. Vou dar aqui só uns instantinhos, acho que nós já começamos a gravação do nosso evento Melhores Práticas do Contas a Receber e Perspectivas para 2021. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a todos os painelistas que nós temos já aqui no nosso vídeo, já dá para visualizar cada um de vocês aqui. Agradecer aos participantes que devem estar entrando nesses últimos minutinhos de início de evento. Agradecer também a todas as empresas mantenedoras do IBF São Paulo e membros corporativos. Este é o nosso primeiro evento, abrindo aqui o ano de 2021. Infelizmente, seguimos virtuais. Quem sabe em breve podemos mudar para um modelo híbrido e fazer pequenas aglomerações, né? Que todos nós aí sentimos falta desse contato pessoal. A transmissão já foi iniciada, a gente dá só uns instantes aqui para aumentar o número de participantes que por vezes estão ali se fazendo a sua conexão, encontrando o link na agenda. O IBF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Nós temos dentro da nossa associação mais de 1.000 associados. A formação do IBF tem 4 comissões técnicas que discute e apresenta eventos, temas relacionados à controladoria e contabilidade, tributos, tesouraria, mercado financeiro e mercado de capitais. O IBF também tem um grupo do IBF Jovem, o IBF Global, o IBF Mulher. Então, são aí muitas iniciativas que, sob a liderança da diretoria executiva, realiza uma série de eventos que são muito interessantes, não só para os executivos de finanças, mas até para os profissionais que se relacionam com os executivos de finanças ou com a área de finanças. E aí, começando o nosso evento, queria agradecer aqui o patrocínio da Global Estratégias Financeiras para esse nosso primeiro evento do ano de 2021 e chamar o Silvano Boing, que é o presidente da Global Estratégias Financeiras, para fazer uma breve abertura. Por favor, Silvano. Bom dia a todos. Antes de eu começar a falar, eu vou passar um breve vídeo falando um pouco do que a Global faz.
Então, como vocês viram, né, a Global é um conglomerado de empresas. Inicialmente, eu queria agradecer muito a primeira live do ano do IBEF, né, a primeira live 2021. Então, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né, a gente reuniu uma quantidade grande de pessoas aí para a gente discutir um assunto bastante relevante, né, para as empresas e fazer um benchmarking bastante grande aí com a Keila e o João, né, e depois o Molan dá uma atualizada nesse momento difícil aí de mercado que a gente está vivendo no momento, nesse momento. Então, falando um pouco da Global, como vocês viram, a gente tem várias soluções, né? A Global é uma empresa que tem 27 anos de mercado. Hoje a gente tem mais de 400 funcionários, né? O foco da Global são dois, crédito e cobrança. Então, a gente trabalha com crédito a nível mundial, a gente tem uma empresa que trabalha na questão externa, né, a nível mundial, e temos uma outra empresa que trabalha a nível Brasil, que é um decisor de crédito que vem com informações embarcadas de mercado. Então, a gente modula esse decisor de crédito conforme a necessidade da empresa. É algo bem revolucionário para o mercado. Tá? Além disso, o nosso grande carro-chefe, onde a Global já trabalha há muitos anos, é a questão de cobrança. Então, nós hoje trabalhamos na régua completa, desde tecnologia antes do vencimento, né? Digital após vencimento, amigável relacionamento, né, após vencimento, uma cobrança mais enfática, lógico, o título fica um pouco mais de tempo, e a questão judicial. Então, isso que a gente fala de régua completa de cobrança, né? A gente trabalha tanto na questão nacional como na questão internacional. Então, a gente atende o globo quase como um todo, menos, lógico, países que têm dificuldades muito grandes de fazer a cobrança, tá? Os nossos grandes pilares hoje da Global, a Global ela vem num processo de profissionalização muito forte, né? Então, a gente tem hoje como mentor da Global a Dom Cabral. Nós já estamos há 3 anos com a Dom Cabral. Hoje a gente está no processo do PAEX com eles, né? Já há 2 anos. E eles hoje participam da nossa reunião mensal de resultados, participam da mentoria dos nossos gestores, e todos os nossos gestores também estão fazendo algum tipo de pós-graduação ou o PDD, né, que é o Plano para Dirigentes e Diretores, que a Dom Cabral oferece nesse plano do PAEX. Então, a gente está num processo muito forte de profissionalização. Os nossos principais pilares hoje é a questão de compliance, então a gente se preocupa muito com a transparência junto aos nossos clientes, né? De tudo que a gente faz aqui internamente, então a visão ampla, né? Com total transparência. A questão de segurança da informação é muito importante nos momentos atuais por conta do grande ataque que tem externo, né? Tecnologia, então a gente está pensando o tempo todo em trazer todas as novas tecnologias para dentro da Global. A questão de relacionamento, estar muito próximo do cliente no dia a dia, num trabalho de 4 mãos, e também a questão de resultado. Não adianta nada se a gente não tiver um foco muito grande na entrega de resultado
para os nossos parceiros, né? Hoje nós temos vários segmentos, nós temos mais de 2.000 clientes na empresa. Assim, a gente pode dizer que tem mais de 200 empresas de alimento, mais de 300 empresas têxteis, né? A gente tem todas as empresas de tabaco, né? O João hoje está nos representando aqui tabaco, então nós temos uma expertise muito grande nisso. E eu posso dizer outros segmentos de saúde, cimenteiras, aluguel de veículos. Então, são vários segmentos que a gente atua hoje e nós trabalhamos ou de forma segmentada ou de forma que a gente chama individual, né? Que a gente chama diretamente para o cliente. A gente monta uma equipe para trabalhar full time para determinado cliente e muitos clientes nossos gostam de trabalhar isso para o negociador pegar o jeito, né? Então, assim, eu me coloco à disposição, só dei um overview bem rápido da Global, o que ela faz hoje, mas a gente tem uma pauta bastante extensa aí para a gente trocar informações, aí eu passo para a Maria. Excelente, Silvano. Muito obrigada. E aí, antes da gente começar o nosso painel, só lembrando que no dia 10 de março nós temos a live Transição de Carreira, um recomeço. No dia 14 de abril também já temos uma live agendada sobre perspectivas e visões do Fórum Econômico Mundial. E aí, começando aqui com o nosso painel, teremos um momento de perguntas e respostas no final. Vamos iniciar com um debate com o João Mattioni, da Philip Morris, da área de Order to Cash Manager, com a Keila Gobi, que é CFO da Wikibold, e o Silvano Boing, da Global Estratégias Financeiras, será o moderador. Na sequência, teremos uma palestra do Maurício Molan, economista, e, no final, um tempo para interação, para perguntas. Então, passo de volta para você, Silvano, fazer a moderação. Ok. Obrigado, Maria. Então, João e Keila, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas eu já vou emendar a primeira pergunta aí, né? Porque para ganhar tempo, então vocês se apresentam e já respondem a primeira pergunta, né? E a primeira pergunta é mais voltado para a liquidez, né? Então, durante a pandemia, muitas empresas sofreram com esse problema de liquidez, né? Manutenção de caixa, tendo que aderir intervenções, postergações de pagamento, adesão de medidas provisórias, ou seja, sair da zona de conforto, teve que inovar processos. Então, a pergunta é, quais ações foram tomadas no Contas a Receber para preservar o caixa? Foram identificadas novas oportunidades de inovação na organização que impactaram diretamente o Contas a Receber? Então, vocês se apresentam e já... Então, a Keila pode começar, primeiras damas, né, João? Opa. Justo. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Silvano. Obrigada, Zé, toda a turma aí da Global e do IBEF. É um prazer estar aqui, muito grande. Sou CFO da Wikibold, né, uma empresa que completará 83 anos no mês que vem, uma empresa do ramo alimentício, brasileiríssima, né, diga-se de passagem, e líder aí em pães especiais. A gente carrega isso com muito orgulho e com muita alegria. A Wikibold, ela tem aí um propósito muito importante para várias questões, né? E começando até pela sua missão de nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada. Posto isso, quando a gente se depara num momento tão conturbado, né, nessa crise econômica associada a uma crise sanitária, esse cuidado de levar o alimento até a mesa de todo o consumidor, ele vai até além de qualquer questões que estão relacionadas à indústria. Então, a gente tem esse compromisso também com toda a sociedade brasileira. Obviamente que no momento em que o mundo, né, passa por essa crise sanitária, por essa pandemia, e que a gente espera que muito em breve isso seja superado, nós também focamos os nossos principais esforços em entender esse nosso consumidor, entender esse nosso cliente para esse momento.
Então, alguns pilares, eles são muito importantes, né? O pilar de políticas claras para que você consiga, eventualmente, conhecer melhor esse cliente, isso vai facilitar demais a interação, não só por uma mitigação de risco, mas também por uma concessão maior de crédito, a partir do momento que você tem essa política muito clara, muito estabelecida. Temos também o conhecimento de mercado, né? Então, você conhecendo muito bem o mercado, com leituras claras, leituras profissionais, é claro que é um acesso muito direcionado para grandes indústrias, mas também as pequenas e médias conseguem, de uma certa forma, tomar esse conhecimento e saber exatamente onde você vai estar focando todo esse processo de crédito, de conhecer o teu cliente, você traz para si uma questão estratégica para onde você vai seguir. E nesse terceiro pilar que eu quero contribuir, e você apresentou muito bem no seu vídeo, é a questão digital, transformação digital. É você estar muito associado às questões que facilitam a vida da indústria, da empresa e a vida do teu cliente na outra ponta. Essa questão digital nunca foi tão presente e forte como nesse momento. Quem por alguma razão no passado não esteve tão linkada a isso, forçosamente agora na pandemia teve que seguir. Durante os primeiros meses da pandemia, nós tivemos que fazer alguns processos de concessão de crédito além do normal das nossas políticas, né, por tudo que eu comentei logo no início. Mas foi algo que também trouxe para a gente, do setor de alimento, que sofreu um pouco menos, né, vamos dizer assim, quando eu falo de panificação especificamente, as pessoas ficaram mais em casa, o consumo foi muito maior. Isso nos possibilitou também de entender como isso tudo estava funcionando e conhecer essas réguas também. Então, eu acho que esses 3 pilares foram muito fundamentais para a gente. Obrigado, Keila. Vamos lá, João. Legal. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, queria agradecer a Global e o IBF pelo convite de estar aqui no evento. Muito bacana poder escutar um pouquinho e compartilhar também sobre as práticas aqui do Contas a Receber. João Paulo Macchioni, eu sou gerente de Order to Cash na Philip Morris Brasil. A Philip Morris é a empresa líder de mercado do ramo de tabaco de forma global, e eu acho que é bacana colocar também que hoje a gente tem um manifesto assinado pelo nosso CEO global, que a gente quer construir um mundo sem fumaça. O que quer dizer isso? Que a gente vai em direção a extinguir os produtos de tabaco com combustão para produtos de tabaco aquecido, que é o que a gente entende que faz sentido para essa nova perspectiva que a gente tem de mercado. Agora, Silvano, pegando um pouco o gancho da tua pergunta, João Macchioni, formado em administração, especialidade em gestão financeira. Pegando o foco da tua pergunta sobre as dificuldades que a gente passou nesse momento de pandemia, eu iria dividir essa sua pergunta em 2 respostas. Ações provisórias que a gente tomou, tá? Para tentar endereçar o Contas a Receber de forma mais emergencial. Logo no primeiro momento da pandemia e da crise, a Philip Morris tomou uma decisão de montar uma campanha de cobrança com isenção de multa e juros e possibilitando o parcelamento da dívida ao valor do principal, porque nosso objetivo naquele momento era realmente ajudar o pequeno varejista a se recuperar. A gente não tinha intenção nenhuma em receber encargos sobre esses títulos, então a gente foi muito rápido e com o auxílio da Global também, para chegar nesses varejistas e conseguir suportar eles nesse momento importante. Isso teve uma duração de 3 meses, essa campanha, e mostrou ali uma postura, né, de foco da Philip Morris com a sustentação do trabalho, da atividade do parceiro, né, do nosso ponto de venda ali, do pequeno varejista. Acho que essa foi uma das ações que a gente tomou de forma imediata. Quando você fala de inovação, você mencionou zona de conforto. Eu acho que não existe zona de conforto quando a gente fala de contas a receber e, infelizmente, contas a receber em aberto, né, pendente. Então, é um desconforto total. Mas o que a gente fez nesse momento? A gente pegou um experimento que a gente tinha dentro da Philip Morris de fazer negociações de títulos em aberto no cartão de crédito, com alguns pequenos pontos de venda, a gente expandiu
essa forma de pagamento, então permitindo que mais clientes nos pagassem com cartão de crédito, e fomos um pouco além, não só os que estavam com títulos pendentes, mas oferecemos para alguns clientes também que estavam enfrentando algum tipo de situação financeira um pouco mais difícil, e que o cartão de crédito foi uma possibilidade. E aí, pegando um pouco até do que a Keila falou, pensando em meios digitais, o cartão de crédito hoje para a gente ele está sendo visto como um enabler, quase que um capacitador para a gente pavimentar uma nova via dentro da Philip Morris para conectar meios de pagamento eletrônicos. A gente quer conectar através desse canal que a gente está estruturando do cartão de crédito, a gente quer conectar um e-wallet, a gente quer conectar em breve um Pix, porque isso está muito conectado também com o que a gente quer construir para o futuro com novos produtos em breve no mercado brasileiro. Legal, João. Obrigado. Considerando isso, né, esse momento que foi passado, a gente tem visto nos últimos 4 meses, muitos clientes relatam que estão passando por uma bolha, né? Diz que é uma bolha de alto consumo e alta liquidez. Muito pela questão, e muitos trazem isso pela questão da ajuda que o governo fez aí de R$600, que colocou 700 bi no mercado, né? Porém, eles também relatam que tem uma expectativa de normalizar essa demanda e aumentar a inadimplência a partir de março, abril. Como vocês enxergam esse relato, né? Vocês estão fazendo alguma ação preventiva para esse tipo de cenário ou não? Eu acho que começa até dessa relação muito próxima com o teu cliente e entender, né? Perceba que logo no começo da crise, uma das ações também que foram muito contributivas para esse processo e colaborar para não aumentar a PDD, e foi realmente atingido esse objetivo, a gente segmentou, né, o nosso crédito. Então, o pequeno varejo, as padarias que tiveram aí fechamento até, né, de muitas regiões, e agora a gente tem percebido aí Araraquara que está sendo alvo desse processo como um todo, a gente cuidou com um fundo de reserva, inclusive, para proteger esses clientes na ocasião, muito linkado um pouco que o João comentou aí. Hoje a gente percebe que há rumores e riscos de um novo lockdown. Isso posto, independente de uma questão de uma bolha que pode ser instituída em função de tudo que a gente está percebendo, há também outros riscos de fechamentos, talvez até mais severos, né? A gente não sabe ainda é uma incógnita. Então, a gente tem trabalhado e se preparado para que aquele setor que estiver mais atingido ou que for mais atingido, nós consigamos realmente dar esse suporte e que ele consiga continuar sendo cliente. Nosso objetivo não é que se encerre uma transação hoje, nosso objetivo é que seja perpetuado, né? Então, não adianta hoje a gente trazer um rigor para a mesa que amanhã a gente não vai conseguir reconquistar esse cliente. E funcionou muito bem lá em março, abril, maio do ano passado, e é algo que agora, nesse momento, possivelmente seja uma oportunidade para ambas as pontas para a gente também equilibrar. Do nosso lado aqui, Silvano, a gente realmente vem percebendo essa bolha, né, dessa adimplência que é um pouco fora até do normal, e a gente tem esse entendimento que isso se diz respeito em função das iniciativas governamentais, os incentivos, o auxílio, né? E hoje a gente vive uma incerteza muito grande, o que vai ser mantido disso ou não, né? Então, tendo em vista esse cenário e essa incerteza, a gente já vem junto com os nossos parceiros de cobrança e também a nossa área comercial, a gente vem estruturando uma campanha de cobrança muito robusta, com alguns títulos com um aging crítico para a gente, né? Para a gente realmente colocar e engajar o nosso time comercial junto com o auxílio dos nossos parceiros de cobrança para tentar criar, né, formas de mitigar esse possível impacto caso essa bolha realmente venha estourar. Então, isso é uma ação que está no nosso pipeline, mas são ações reativas ainda, né? O título já está em aberto e a gente vai tentar endereçar. Agora, quando a gente pensa numa perspectiva de proatividade, de uma perspectiva de uma questão preventiva,
Aí a gente tem um trabalho muito importante interno, onde está até conectado com o que a Keila falou, a gente tem um tipo de segmentação, criamos classes de riscos e a gente mantém essa classe de risco atualizada de forma mensalmente, levando em conta o comportamento do cliente, né, quanto ele compra, quanto que ele excede, prazo que ele aplica, informações às vezes de algumas credit bureaus, para ter certeza de como a gente está avaliando esse cliente quando vendas nos solicitam um prazo adicional, um limite de crédito a mais, a gente tem essa análise para tentar, né, se precaver ou tomar uma análise um pouquinho mais embasada. Porém, isso ainda tem muito histórico interno, pouco externo. Estamos também movimentando, indo em direção a um trabalho de crédito preditivo, tentando ter uma previsibilidade com comportamentos externos desse ponto de venda, com outros parceiros ou outras empresas, para poder estimar que ele tá começando a dar sinal de poder ter uma inadimplência ou não, para a gente poder assumir maiores ou menores riscos com esse parceiro. Então, é uma combinação de fatores entre situações que endereçam questões reativas e essas proativas que a gente está tentando endereçar dentro da Philip Morris. Ótimo, João. Obrigado, querido. Outro ponto em relação a isso, nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 2 anos, a gente tem visto que o mercado tem um movimento onde as empresas B2B, né, que antes era um movimento mais voltado para B2C, estão terceirizando o processo do contas a receber, né, para ter as ações antecipadas, né? Com isso, o que acontece? Melhora o fluxo de caixa, libera o cliente para novas vendas, né? Evita o aumento da PDD. Como vocês analisam esse movimento de terceirização das empresas que trabalham no B2B? Acho que é uma ação muito inteligente, né? Por muitas vezes a Wikibold recorreu a essa atividade, especialmente em outros momentos de crises, né? E são ações que nos tornam até mais resistentes a essa crise do momento, em função de tudo que a gente precisa ser mais ágil, mais atento ao mercado, mais estratégico. Apesar de hoje nós termos bons benefícios voltados a essa questão de tecnologia que favorece e agiliza muitas ações conjuntamente, é o que foi dito aqui. Né? A gente tem aí a oportunidade de fazer esse casamento das ações internas com as ações externas, conhecendo muito bem esses movimentos, e a partir do momento que a gente tem um know-how fora que possa contribuir com o negócio internamente de forma propositiva, isso é perfeito, né? Existem setores como o nosso, é um setor que é um setor de um shelf life mais curto, portanto, o seu crédito ele é um pouco mais com menos riscos, vamos dizer assim, em função de uma PDD que não é tão alta, mas existem outros setores que requerem uma atenção muito especial, né? Especialmente quando a gente fala de uma questão de prioridade do que vem à casa do consumidor. E essa prioridade, ele começa também a priorizar o que ele vai destinar do seu pagamento no final do dia. E não dá para descartar essa inteligência que é focada. Então, obviamente, quando a gente fala de um B2B, quando a gente fala de uma terceirização, é algo que realmente vem para complementar todo um processo de uma indústria, de um comércio, de uma empresa que está destinada a focar naquele seu know-how. Então, assim, por muitas vezes, não só em momentos de crise, até eu quero fazer uma ratificação, em outros momentos estratégicos, onde você tem um foco de uma implementação sistêmica, por exemplo, nós já passamos por essa experiência. Né? Uma implementação sistêmica, ela traz aí uma dedicação extraordinária que a partir do momento que você tem conhecimentos claros do seu negócio, políticas claras, você traz um know-how de fora que possa contribuir com esse processo, a tua vida segue muito mais fácil. Então, assim, a gente não pode descartar todos esses procedimentos que existem para poder contribuir com o nosso negócio. Acho que excelente ponto que a Keila colocou aqui. Um ponto que para mim é o foco da pergunta, é claro que recuperar o dinheiro é muito importante, mas recuperar aquele cliente e que ele se torne um novo cliente é o mais importante, né? Ainda mais quando a gente está num ramo de fast consumer goods, de bens de consumo,
Eu não tinha me dado conta o desafio que a Keila falou, o shelf life dela é super rápido, o nosso não é tanto, mas isso implica em ações muito conectadas com o giro, né, do seu produto naquele ponto de venda. Se você não acelera o processo de cobrança, corre o risco daquele ponto de venda ficar tanto tempo sem o seu produto que o consumidor que ia lá buscar não vai mais, e aí aquele ponto de venda não sente mais a necessidade de ter o teu produto. Então aí entra essa conexão de você realmente entender o ciclo do seu produto, ver até onde esse ponto de venda pode ou deve ficar sem a sua intervenção e você terceirizar essa cobrança para que alguém faça esse trabalho mais rápido e melhor do que você faria. Acho que não é a primeira vez que eu converso isso com você, né, Silvano, mas o foco hoje da Philip Morris, cobrar é muito importante, mas não é nosso foco. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou investir em sistemas, plataformas, porque não é o meu expertise, mas eu preciso de alguém que tenha isso para chegar no meu ponto de venda devedor mais rápido. Até porque, se esse ponto de venda ele está me devendo, tem uma chance muito grande dele estar devendo não só para os meus concorrentes diretos, mas para outros players do mercado. Então, quanto antes eu acesso e quanto melhor eu acesso, são maiores as minhas chances de conseguir recuperar. Eu começo a competir pelo dinheiro dele para pagar dívidas com alguns outros players de mercado. E por isso que antecipar esse contato claro, trazer esse contato de forma ainda melhor, mais especializado, com tecnologias, meios eletrônicos, ele enriquece e ajuda, né, na manutenção de uma PDD. Eu acho que tudo isso foi muito importante quando a gente virou a nossa operação, a gente decidiu virar a nossa operação, onde a gente tinha um processo de cobrança direto nos primeiros 30 dias, a gente falou, olha, a gente não sabe fazer isso como a gente precisa pela nossa realidade. A gente atende mais de 75 mil pontos de vendas diretamente no Brasil, e eu não tinha time e ferramentas para fazer um contato de qualidade para, né, recuperar o que eu precisaria. Então, essa antecipação e essa terceirização para a gente foi fundamental para trazer qualidade na recuperação e diminuir os impactos na inadimplência. E até para contribuir, se me permite, Silvana, que veja que 75 mil pontos, né, quando a gente fala de uma capilaridade como essa, uma distribuição numérica que é pesada com o ticket médio que a gente carrega, né, João? Então, você ter essa tranquilidade, onde as pessoas que têm essa capacidade de cobrança chegar de forma inteligente, rápida e prática nesse cliente, nesse devedor, gente, é quase que desumano a gente tentar fazer isso de outra forma que não seja o nosso know-how. É perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Legal, e só para complementar, né, a gente tem, isso é uma coisa que a gente tem feito muito aqui, essa questão de terceirização, né, e isso é moldado, né, então a gente faz um processo onde a empresa, a Global, ela se torna uma extensão da empresa, ou seja, o cliente não pode ser impactado, né, por estar numa empresa, pelo contrário, no início tem que ser um nível de relacionamento, não pode ser nem de cobrança, né, é entender por que ele não pagou, e daí ajudá-lo ele nos meios, né, para fazer o pagamento. Então, isso tudo é moldado conforme o script da empresa, né? Então, a gente faz isso. Silvano, se você me permite, eu acho que é importante isso, o que a Keila colocou, o que você está colocando. Acho que esse processo, como você disse, ele tem que ser uma extensão do nosso processo de cobrança, né? Não pode dar uma característica de terceirização. É como se fosse uma extensão do nosso time, e isso é muito interessante quando o nosso próprio time comercial ou os nossos clientes entendem que existe essa parceria, né, entre a Global e a Philip Morris, mas que eles não estão sendo impactados. E acho que vale a pena só destacar que a parceria ela acaba tomando tanta maturidade que a gente vai estendendo isso para outras ferramentas, né? Existe aí um projeto, antecipando aqui, onde a gente quer criar uma plataforma única com a Global para disponibilizar boletos para o nosso varejista, independente se está vencido o boleto ou não, né? Então, a parceria ela começa a se tornar tão madura que não só as empresas, mas como os próprios pontos de venda tomam benefícios. E algumas vezes, né, João, só complementando, a própria área comercial das empresas é uma barreira, né? Então a gente também tem que se aproximar da área comercial, porque a gente não pode impactar o cliente na ponta, né? Exatamente. Com certeza. Não pode, pelo contrário, a gente tem que liberar vendas e não travar vendas, né? Exatamente. Que desafio, né, Keila? Mas é um desafio bom.
É um desafio Muito bom. Eu bom. acho que quando você tem esse time engajado e junto, né, com o sentimento de pertencimento, tudo flui melhor, né? Então, eu acho que essa é a grande beleza do negócio. E quando a área comercial entende as ações que a gente está tomando e a gente também se torna parceiro, acho que tudo flui melhor para todos os lados, né? Verdade, Sem verdade. dúvida. Então, assim, pensando em tudo isso, né? Como definir métricas, indicadores dentro dessa incerteza e perspectivas futuras? Qual a grande lição aprendida e que fica na rotina das empresas, né? Com essa pandemia, com essas questões que a gente abordou anteriormente aqui, né? Então, qual a grande lição aprendida e que diz respeito à preservação do caixa? Silvana, eu acho que se conecta muito forte com os pilares, né, que a gente falou um pouquinho aqui, né, os pilares dessas políticas e especialmente de conhecer o seu mercado. Né? Eu vou falar um pouco da panificação que cresce aí 13% com relação ao ano anterior, year to date. Quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, de conhecer onde estão as regiões onde a gente percebe esse crescimento, onde você tem a capacidade de você dar mais crédito, porque muitas vezes é muito comum nós nos perdermos numa questão de proteção do crédito, né? Então, você tem que cuidar da sua capacidade de fabril para poder acompanhar esses crescimentos, você tem que acompanhar a sua capacidade de crédito para também acompanhar esses crescimentos, porque a partir do momento que você começa a focar na escassez, né? Então, eu vou bloquear, eu não vou... É um caminho muito ruim também, né? Então, você conhecer, você também protege o seu caixa, você traz uma visão diferente, muitas vezes você tem uma necessidade que vai trazer esse cliente mais para perto e utilizar as ferramentas. Então, é um conjunto aqui da obra como um todo para essa proteção de caixa e você estar muito atento ao que está acontecendo lá fora e não ser surpreendido também. Então, eu acredito muito nessas questões aí das métricas para você ter esses KPIs, na verdade, muito bem definidos. Acho que a Keila foi muito feliz no ponto dela. Eu diria que assim, não existe, né? Não existe uma fórmula do sucesso quando a gente fala sobre isso. Eu acho que cada empresa tem as suas prioridades, tem as suas políticas, tem as suas estratégias e combinado a isso, tem o seu apetite ao risco, né? Então, tudo isso envolve um universo que é muito delicado. A gente não pode simplesmente querer fazer o nosso trabalho de crédito e fechar a torneira e impactar a ponta final, que é a venda. Então, tudo isso tem que ser feito numa balança, num equilíbrio muito interessante. Agora, o que fica ali para a gente da Philip Morris como uma grande lição de tudo isso é que a gente não pode parar, a gente não pode ficar acomodado. A gente já falava isso antes da pandemia, né? A gente já estava num momento de transformação. Acho que a pandemia veio para fazer com que isso seja exponencial. Então a gente não pode ficar acomodado. O exemplo que eu falei do cartão de crédito foi um bom exemplo, porque era para ser um experimento bem pequenininho para a gente. E aí, de repente, a pandemia fez com que ele se tornasse um pouco maior e agora é para ser deixar de ser um experimento pequenininho e ter uma proporção relevante dentro da nossa operação. Isso faz com que a gente redefina também automaticamente estratégias, né, para não ficar parado e atender essa demanda. Então, assim, estabelecer um KPI é complicado, estabelecer uma regra de sucesso é complicado, mas a lição que a gente tirou para a gente é a gente tem que estar se reinventando, a gente tem que estar se transformando, tem que estar conectado com o mundo. Por isso que hoje, dentro da Philip Morris, existem vários grupos ágeis, vários squads, testando e pensando em inovações, tanto de operação, quanto de distribuição, quanto de produto, quanto de meios de pagamento, para tentar conectar o quanto antes o que acontece lá fora com a nossa realidade interna. Acho que essa é a lição, Silvano, assim, não estabeleceria um KPI, eu tiraria esse conceito que é o que a gente está vivenciando lá dentro. Sim. E a Keila falou bem, né? Hoje o grande dilema das empresas é a torneirinha do crédito, né? Ou você abre mais ou abre menos, e isso vai impactar diretamente lá na frente depois. E não é uma tarefa fácil, viu? É ingrato, né, Keila? É muito ingrato. E às vezes falta informação, né? Para você Oh, tomar essa decisão. é Né? verdade, é verdade.
Legal, acho que as perguntas seriam essas. Eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais, Keila e João, e depois eu passo para a Maria introduzir o Molan. Gente, muito obrigada. É um prazer sempre muito grande, rico, né, em trocas de experiências. São momentos importantes. Também sou do comentário da Zezé, viu, Zezé? Quando você está pessoalmente, aquela coisa de você ter essa troca, mas que bom que a gente tem alternativas para contribuir com tudo isso e chegar também a bastante gente, né? Eu acho que é isso que fica aí como um grande momento para nós. Obrigada por esse momento e estamos à disposição, viu? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer o pessoal da IBEF, agradecer a Global. Muito bom estar aqui nesse fórum, poder trocar um pouco de informação, compartilhar o que a gente faz, escutar o que outras empresas estão fazendo. Espero que a gente tenha conseguido, de uma certa forma, atender as expectativas. Sou da mesma linha. Gostaria que esse evento pudesse ser feito presencial. Acho que a troca seria ainda maior, mas acho que a gente sai com um aprendizado que a gente pode fazer ele remoto. Tira um pouquinho aquele gosto, né? Aquele gostinho da proximidade, mas a gente consegue fazer de qualidade. Então, agradeço e estou aí realmente ansioso de escutar o que o Maurício tem para falar para a gente. Ok. Também. Zezé, contigo agora. Legal, obrigada, João, obrigado, Keila. E agora, nem precisariam de tantas apresentações, porque o Maurício está sempre aqui prestigiando o IBEF e trazendo aí um pouco da sua visão, compartilhando o seu conhecimento, né, Maurício? Então, temos agora uma palestra do Maurício Molan e, na sequência, teremos um tempo aí reservado para que os participantes enderecem as suas questões via chat, que o Silvano depois vai organizar junto com os demais painelistas. Obrigada, Maurício. Olá, bom dia a todos, bom dia, Maria, obrigado pela apresentação, bom dia, Silvano, João, Keila. Bom dia. Instrutivo aí para essa visão de contas a receber nesse momento, a receber, a pagar, crédito, nesse momento muito difícil, né? E eu acho que agradeço mais uma vez aí o convite do IBEF, da Maria e do Marcelo. Eu tenho trabalhado aí nessa área de análise macroeconômica por mais de 30 anos, fui economista-chefe do Santander, agora eu faço um trabalho de consultoria. Vou mostrar aí algumas figuras, alguma ideia em relação ao cenário de 2021, e é um cenário bastante difícil para o Brasil, né? Vou compartilhar aqui a apresentação. Isso aí. Aqui no começo. E a ideia aqui é passar umas 3 mensagens muito importantes em relação ao que deve determinar o cenário para o ano que vem. Mas a característica principal aqui, acho que é uma recuperação global que começa a se manifestar de forma mais intensa, ao passo que o Brasil começa a perder força. Eu acho que isso torna o cenário bastante desafiador aí para as empresas e para a administração, principalmente de inadimplência, né? E isso deve se manifestar de forma mais intensa, acredito, ao longo do ano, na parte de pessoas físicas e setores muito específicos, tá? Então, quais são aqui os 3 principais determinantes do cenário e as 3 principais macro tendências, né? O tema da pandemia, obviamente, a gente passando de uma fase de pandemia para endemia, uma economia global caracterizada por expansão monetária fiscal nas economias mais desenvolvidas, as economias emergentes acabam pagando um preço maior pela incerteza fiscal, e o Brasil aí com uma combinação perigosa de política, de desaceleração econômica, talvez um pouco de aumento de inflação, de taxa de juros, e o governo com uma popularidade baixa, né? Então, passando para essa discussão aí de tendências em relação à pandemia,
Eu não tenho a pretensão aqui de falar alguma coisa que ninguém saiba a respeito do que está se passando em termos de saúde, eu não sou especialista no assunto, então o meu grau de informação é mais ou menos o mesmo que o de vocês, né? Mas o que a gente pode perceber é que você tem aí uma situação de acesso de vacinas bastante precário, principalmente no terceiro mundo, e na zona do euro, né? Quem está vacinando rápido são países específicos, como Israel, os Estados Unidos está muito adiantado no processo, o Chile vai bem, alguns países do Oriente Médio e a Inglaterra, né? A gente está lidando com um vírus aí que a gente tem pouca informação, pouco conhecimento sobre ele, né? Então surgem novas mutações de países diferentes, então de repente as vacinas, a gente não sabe até que ponto a vacina vai funcionar ou não vai funcionar, se ela funciona 50%, 80%. Então o cenário mais provável parece ser o de coexistência com o vírus, né? Como a gente tem com outros vírus, da rubéola, da HIV, a influenza, que a gente vai coexistindo, vai fazendo vacinação todo ano, vai tentando controlar com base em medicamentos que tem à disposição, que minimizem o problema, e que parece difícil um cenário de eliminação total do vírus. Eu acho que essa é uma primeira mensagem importante, né? Talvez a gente não tenha aqui realmente aquele momento que a gente fala, acabou. Como a gente estava esperando há algum tempo e como a gente acredita ainda que possa ocorrer com o caso da vacina. Pode até ocorrer, mas parece que não é o cenário mais provável, que a gente vai chegar num mês e vai falar, acabou, agora pode voltar para o estádio de futebol, para show, pode aglomerar. Eu acho que os hábitos vão mudar de forma permanente, utilização de máscara, a gente vai fazer menores aglomerações, limitação de presença de público em eventos, home office se intensificando, né? Compras online, as pessoas aprenderam a comprar online e viram que é mais confortável. Então, alguns hábitos mudam de forma permanente. Então, alguns setores vão ser afetados também de forma permanente. Aviação, viagens, né? Então, você tem ganhadores e perdedores do processo, né? O agro está indo bem, commodity subindo, a indústria vai bem também, produção de móveis, produção de tecnologia. A indústria se recupera mais rápido, né? Não é necessariamente que vai bem, se recupera mais rápido, o setor de saúde acaba sendo beneficiado, e aí você tem aqueles outros grupos que vão apresentar um desempenho mais difícil, né? Como shopping, serviços, varejo de rua, eventos, viagem, turismo, aviação, restaurantes, tudo isso dificilmente a gente possa dizer que voltou a uma normalidade em algum momento desse ano, né? Um exemplo, um restaurante. Dificilmente você volta a ter um faturamento num restaurante no mesmo nível que você tinha no passado, ainda esse ano. E a economia vai refletir um pouco isso, né? A boa notícia é que você tem um processo de vacinação que parece eficiente. Pega um país aí como Israel, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Eles bateram mais ou menos 10% da população vacinada já há algum tempo, né? Israel bateu aí já em janeiro, a Inglaterra ainda no final de janeiro já superou 10%, os Estados Unidos veio também para 10% mais para o finalzinho de janeiro, e você conta mais ou menos uns 10% de vacinados, conta mais ou menos um mês depois, você já vê a inflexão da curva de mortalidade, né? Lógico que na Inglaterra, por exemplo, teve um lockdown que ajudou, mas tem uma defasagem. E, de fato, parece haver um efeito substancial quando a vacinação supera aí, quando ela atinge uma massa crítica razoável. Agora, Europa e Brasil estão num ritmo muito lento, né? Então, a gente já foi mencionado aí na discussão, né? Acho que foi a Keila que falou, a respeito de novas conversas de lockdown, e é possível mesmo, nesse ritmo de vacinação, a gente não chega a 10% nem no final de março, né? O que significa que pode ser difícil baixar, inverter substancialmente essa curva de mortalidade. E mesmo para esses países que estão mais adiantados, persiste uma incerteza ainda, né, de você trazer realmente esse ritmo de mortalidade abaixo daquele montante que foi verificado antes do início da segunda onda, entre setembro e dezembro, né, que é uma coisa de 0,2 mortes por cada 100 mil. Né, mortes diárias na média móvel. Né? Então, a primeira mensagem aqui é em relação
a epidemia, tem motivo para otimismo em função da vacina, tem função de otimismo pelo fato de que em economias importantes como Estados Unidos e Inglaterra, a vacina vai em ritmo acelerado, ou seja, essas economias mostram sinais de recuperação muito rápida, né? Mas a gente não vai ver aí uma solução para esse problema, uma visão de que as coisas se resolveram tão cedo. A gente vai coexistir com esse problema durante muito tempo. Segundo tema, expansão monetária e fiscal nas economias globais. O mundo se recupera porque, principalmente nos países que têm mais capacidade de responder à crise econômica com expansões monetárias e fiscal. Mesmo um país como o Brasil respondeu com expansão monetária e fiscal, mas as economias emergentes elas se caracterizam pelo fato de que não tem muita capacidade de manter esses estímulos, e é o que a gente está vendo no caso brasileiro, com agora a retirada de alguns estímulos. Mas no mundo a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem, por exemplo, o plano do Biden de mais um pacote fiscal da ordem de 1,9 trilhão de dólares, né? E a taxa de juros baixa por um longo tempo. Então, você tem aí uma economia global que tem excesso de capacidade, então pode aumentar substancialmente o grau de expansão monetária e fiscal. Tem urgência para reduzir o desemprego, tem um baixo risco de inflação no curtíssimo prazo, né? Excesso de liquidez na economia global, dada por excesso de poupança também das famílias, né? Por temas relacionados à demografia, ao crescimento da China, que é onde eles têm uma propensão maior a poupar, tecnologia, que exige menos capital nos investimentos, né? A própria baixa remuneração do capital, né? As pessoas com uma taxa de juros mais baixa têm que poupar mais para poder se aposentar e receber uma mesma dada renda, né? Então, você tem aí liquidez, uma expansão brutal de liquidez no mundo, mantendo a taxa de juros muito baixa, a perspectiva de que o juros se mantenha muito baixa, mesmo com o aumento do endividamento. O risco dessa expansão monetária e fiscal é inflação, né? Mas ainda com excesso de capacidade, esse risco é muito baixo, bolha em preço de ativos, endividamento excessivo e pressão sobre preços de commodities, que vai levar, obviamente, em algum momento à inflação, dependendo, obviamente, da capacidade das economias de compensar esse aumento de preço de commodities com apreciação ou desvalorização cambial. Então, você tem um mundo que afundou, né, como mostra aqui essa tabela do FMI, países como a Espanha contraindo 6% em 2020, os Estados Unidos contraindo menos, né, contraindo provavelmente bem menos do que esse 5,1%, deve contrair algo como menos do que 4%, e recuperação provavelmente muito forte para o ano que vem. O FMI projeta 2,5% para os Estados Unidos, mas vai ser muito mais que isso, vai ser mais do que 4%. Né? E os próprios países como a Inglaterra também vai ter uma expansão muito forte. Então, Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, retornam ao nível de crescimento que tinham perdido. Então, você volta ao nível de emprego compatível com pleno emprego. Países mais defasados, como os emergentes, que não, exceto a China, que não recuperam o que perderam no ano passado. A Europa também não recupera o que perdeu no ano passado. Estados Unidos e Inglaterra recuperam, voltam a um nível de desemprego muito baixo. E Brasil, emergentes, América Latina, não conseguem voltar. Então, o balanço para o ambiente internacional é um balanço favorável de estímulo monetário, reabertura de economia, aceleração do crescimento no início do ano. Claro que você tem problema de inadimplência, risco na China, no modelo, bolha de ativos, inflação, a retirada de estímulos aí tira um pouco de força da economia, mas com base... Epa, peraí, que vocês estão vendo a apresentação ou vocês estão vendo a... Estou vendo a apresentação, Maurício. Agora caiu, agora saiu. Caiu a apresentação? Então deixa eu Agora colocar... sim. Como é que coloco aqui? Voltou, já voltou. Tá na tela. Tá bom. Então, a gente, na verdade, aqui eu não estou conseguindo ver aqui. Então, deixa eu minimizar
a minha tela. O que está projetando é o slide de ambiente internacional, uma balança. Beleza. Então, agora estamos aqui. Então, tem esses riscos, mas deve prever aí os fatores favoráveis para o ambiente internacional. Ilustrando, por exemplo, olha o aumento do endividamento nas economias avançadas, que voltou para o nível do pós-guerra, né? Nunca as economias avançadas tiveram tanto endividamento, e as economias emergentes superaram o nível do pós-guerra, né? E as economias emergentes são mais vulneráveis. Então, a dívida ela piora para todo mundo, mas as economias emergentes são mais vulneráveis a esse aumento de endividamento. Então, você pode ter um pacote fiscal adicional bastante agressivo nos Estados Unidos, mas você não consegue fazer o mesmo ritmo de expansão no caso brasileiro. Por isso, você gera essa divergência. Cresce, recupera mais rapidamente as economias mais desenvolvidas, e a economia chinesa, que também tem um nível de endividamento externo menor, e cresce e recupera de forma mais lenta as economias emergentes, né? A expansão monetária, dá uma olhada na magnitude de expansão monetária. Você teve um aumento do balanço dos bancos centrais da ordem de 5,5 trilhões de dólares, né, em função dessa crise. Só para ter uma comparação, em 2009, 2008, com a crise do mercado imobiliário, a expansão tinha sido de 2,5 trilhões. Então, você teve o dobro de expansão monetária nessas economias. Isso gera muita liquidez no mercado e valorização de ativos ao redor do mundo. A valorização de preços de commodities e valorização, principalmente, de mercado acionário, principalmente empresa de tecnologia, mercado acionário, por isso que a gente está vendo esse boom de preços de ativos, né? Muita gente discute se você pode ter uma bolha em preço de ativos. Pode ser que alguns setores sejam caracterizados por preços extremamente inflados, mas o fato é que, com a taxa de juros no mundo, você passa a exigir um yield, um rendimento, um earning muito menor para o preço das ações. Então, você passa a aceitar que os seus investimentos no mercado acionário rendam 5% ao ano, por exemplo, principalmente porque mercado acionário, as empresas, dependendo do setor, têm uma certa proteção em relação à inflação. E aí você tem ao redor do mundo taxas de juros de investimentos em renda fixa que estão no terreno negativo, né? Então, por isso você tem a impulsão aí dos mercados acionários, por isso você tem também a impulsão do mercado de commodities. Esse aqui é um índice de commodities da Bloomberg, mostrando que os preços de commodities, de matérias-primas, já supera em muito o valor que estava antes da pandemia, né? Principalmente commodities metálicas, relacionados a setores de tecnologia, setores de construção, setores de infraestrutura, com preços muito elevados, e a gente vai ver que isso vai representar um risco inflacionário relevante. Então, você tem aí as economias globais, as economias desenvolvidas, mais capazes de expandir política monetária e fiscal, usando todos os instrumentos e se recuperando de forma bem mais rápida. Só que no Brasil a gente tem uma combinação perigosa. Qual é essa combinação perigosa? É uma combinação que se caracteriza aí por riscos elevados associados ao baixo crescimento potencial, insolvência fiscal, dívida explosiva e incertezas políticas. Tem muitas fortalezas no caso do Brasil, né? Juros está baixo, a inflação ainda está razoável, ativos baratos quando medidos em moeda estrangeira, quer dizer, você tem potencial de investimento externo. Só que o balanço de riscos ele provavelmente vai predominar de forma a determinar uma recuperação mais lenta no início desse ano, né? Mais lenta do que no resto do mundo. Aliás, eu diria, o Brasil se recuperou rápido no finalzinho do ano passado e agora deve apresentar uma certa estagnação no primeiro e no segundo trimestre. A combinação perigosa é a popularidade do governo em baixa, uma vacinação lenta, o que vai mostrar que a mortalidade persistindo mais elevada por algum tempo, e um abismo econômico, né? Você tem a queda do auxílio emergencial, possibilidade de recessão no primeiro tri, e abismo de emprego. Isso tudo, essa combinação gera o quê? Intensificação de ruído político, como a gente viu no caso da Petrobras.
É um governo que está pressionado, porque ele está vendo que o crescimento não vem, ele está vendo que a pandemia não vai embora, e ele está vendo que tem riscos inflacionários, pode ser que tenha que começar a levar a taxa de juros. Então, é uma combinação muito ruim para o início desse ano, muito desafiadora para as empresas. Vou ilustrar com algumas figuras, né? O primeiro, obviamente, a avaliação do governo, que ela não é tão ruim, mas há uma tendência de deterioração que se agrava na conjuntura econômica e nas condições da pandemia, né? Então, tudo isso vai, obviamente, aumentar muito o grau de ruído político. O Brasil foi um dos países que apresentou a maior expansão fiscal na pandemia. Uma expansão fiscal ao redor de 15% do PIB, né? O Japão teve uma expansão fiscal ao redor de 30% do PIB, foi um dos países de expansão mais intensa. O problema é que você dá um estímulo dessa magnitude e chega no ano seguinte você tem que tirar esse estímulo, né? Então, quanto maior a retirada do estímulo, maior a queda também. Para um país como os Estados Unidos, que dá um estímulo de 20% do PIB, mas depois ele pode vir com estímulos adicionais, isso não é um problema tão grave. Mas para um país como o Brasil, que estimulou muito, dá uma olhada que outros emergentes não apresentaram um estímulo tão intenso, nem os países da Europa. Então, obviamente, a gente vai sentir mais do que o resto do mundo esse segundo movimento, né? No primeiro movimento, onde você está dando lá um auxílio emergencial, você segura bastante, segura o consumo de forma importante. Eu vou mostrar quanto que é o impacto disso na massa salarial. No segundo momento que você tem que retirar isso, aí a economia andar com as próprias pernas fica mais difícil a depender do conjunto de outras circunstâncias, né? Então, alguns números para dar a noção da gravidade que é o abismo fiscal, a retirada do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial totalizou 320 bilhões. Outros estímulos, principalmente de crédito, estímulos das empresas, a gente chega nos 700 bilhões, mas em termos de massa salarial, a gente tem 320 bilhões. 70 milhões foram beneficiadas, normalmente são 20 milhões do Bolsa Família. 20 milhões de pessoas deixaram de cair na pobreza e 10 milhões saíram da pobreza, né? Então, a situação econômica das famílias melhorou no ano passado, né? Do ponto de vista de massa salarial, é como se a economia tivesse crescido no ano passado, né? Então, a gente teve uma contração de PIB determinada por menor produção de bens e serviços, mas, do ponto de vista das famílias, o ano passado foi bom, mesmo para as pessoas que perderam emprego. Agora, a partir de aumento de 21, essa turma vai voltar para a pobreza, né? Provavelmente vai ter 16 milhões de pessoas que vão sair de uma situação de não pobreza, com salário acima de 500, renda superior a 520 por mês, e vão entrar na pobreza. 5 milhões de pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial e não estavam procurando emprego, portanto, não estão nas estatísticas de desemprego, elas vão sair para procurar emprego e vão entrar nas estatísticas de desemprego. Então, o desemprego não vai cair esse ano. Ele provavelmente vai subir no início do ano, né? E talvez melhore um pouco no segundo semestre. Então, os dados em relação à renda, emprego e massa salarial, eles vão ser muito ruins esse ano, muito piores do que ano passado, né? Dá uma olhada aqui. Esse é um gráfico formulado pela consultoria Tendências, né, que eu peguei do Valor Econômico, mostra que a massa de salários cresceu 4,6% no ano passado. A inflação, 4%. Né? Um pouquinho, depende do indicador que você pega. Se for pegar o IGPM, é mais do que 20%. Mas o custo de vida é menos do que a inflação. Né? Esse ano, a massa salarial deve cair pelo menos uns 3,7%. Para uma inflação que vai ficar uns 4%. Então, do ponto de vista das famílias, a situação desse ano vai ser dramática, mesmo com esse auxílio emergencial que está sendo estudado pelo governo. O auxílio emergencial do ano passado, a gente fala em 320 bi. O desse ano vai ser inferior a 30 bi.
Então, ano passado, era algo como um impacto sobre a massa salarial de 10% da massa. O governo garantiu 10% da massa salarial com auxílio. Esse ano, o governo não vai garantir 1% da massa salarial. Então, você vai ter queda na massa salarial. Esse é o desafio, e é por isso que a gente já vê indicadores apontando para a perda de dinamismo do crescimento econômico no início desse ano. A confiança do empresário, a confiança do consumidor está em baixa no início do ano. Os dados de vendas do varejo já vieram ruins no finalzinho do ano passado. Os dados na margem de consumo de energia elétrica, de movimento nos cartões de crédito, mostram perda de força no início aí de 2021 em relação ao finalzinho do ano passado. Tá? A cara do PIB vai ser mais ou menos essa, né? Você tem uma contração aí esse ano de mais ou menos 4,5%, né? Mas com uma recuperação forte. Só que em 2021 a gente não volta ao patamar anterior. A gente fica mais ou menos parado no mesmo nível que estava anteriormente. Então você não recupera o mesmo nível de emprego, você não recupera o mesmo nível de renda, diferentemente de países como Estados Unidos, provavelmente, que vão estar já no final desse ano no que eles chamam de pleno emprego, com desemprego abaixo de 5%. Então, o desenho do PIB é muito ruim e ele gera mais ruído político. Do outro lado, você tem inflação e tendência de alta. Esse é um gráfico do Itaú, mostrando o Itaú projetando uma inflação de 3,3% para o final de 3,6% para o final de 2021. 3,6%, né? É uma projeção otimista, acredito que seja otimista, que seja um pouquinho mais do que isso. Mas mesmo o Itaú, projetando 3,6%, ele mostra que a dinâmica da inflação no início desse ano vai puxar o indicador de 12 meses para mais do que 6% até maio. Por quê? Porque teve uma deflação muito forte no ano passado, entre março e maio, e esse ano vai ter uma inflação positiva. Então, quando você acumular a inflação de 12 meses, você vai ter, em maio, a gente vai estar falando de uma inflação no ano contra ano na casa de 6%. E isso, obviamente, coloca pressão sobre o governo, coloca pressão sobre o Banco Central para começar a aumentar a taxa de juros e coloca pressão sobre as expectativas, né? Como a inflação passada em 6%, vai ser difícil acreditar que a inflação no futuro volte para 3%. Ah, mas a massa salarial é muito baixa, mas o desemprego é muito alto. É verdade, mas, por outro lado, você tem pressão de preços de commodities que estão sendo dados por uma alta no mercado internacional, como eu mostrei, e por uma depreciação intensa da taxa de câmbio. Então, se você pega o indicador da GV, por exemplo, de preços no atacado, nos últimos 12 meses, a soja subiu 100%, o arroz 70%, o milho 70%, o minério de ferro 140%, o cobre 60%, na média, os materiais de construção aumentaram 30%, materiais de manufatura aumentaram 25%. Então, você tem algum repasse de preços para o consumidor. Não dá para o minério de ferro aumentar 140% e esse preço não ser repassado em nada. Então, alguma pressão inflacionária haverá e o Banco Central vai ter que retirar um pouco desse estímulo monetário. E, politicamente, repito, retirar estímulo monetário, aumentar juros com uma economia que está estagnada, é uma combinação politicamente difícil, né? Lembrando sempre que esse tema do crescimento, ele é um tema que também está caracterizado, muito diferente das recessões e das estagnações anteriores. O tema do crescimento está caracterizado por uma assimetria muito intensa, muito intensa. Então, tem setor que está explodindo, como o setor agro, algumas indústrias móveis, tecnologia, setor de saúde, e você tem os setores que estão com um desempenho muito precário, né? Shopping center, aluguel de escritórios, serviços de rua, varejistas, né? Eventos, viagem, turismo, aviação. Então, é uma assimetria muito grande. Então, eu acho que essa assimetria ela impõe, ao mesmo tempo, desafios e oportunidades nesses aspectos de crédito e cobrança, né? E acho que a estratégia, como vocês já comentaram, é
um dos componentes importantes da estratégia é conhecer o cliente, né? Porque você vai ter aquele cliente que está muito bem e vai ter aquele cliente que está muito mal, né? Você vai ter aquele setor, aquele segmento que vai estar muito bem e aquele segmento que vai estar muito mal. E os que estão mal vão demorar para se recuperar. Então, a habilidade do mercado financeiro de conseguir proporcionar mais espaço de respiro para aqueles que estão com mais dificuldades, né? E, ao mesmo tempo, compensando com isso seus resultados com aqueles setores que vão melhores, essa habilidade do mercado financeiro vai determinar as condições de crédito ao longo do ano. Porque, para alguns, vai ser extremamente difícil, para outros, vai ser muito mais fácil, né? A gente teve aí um dado que, em 2020, o crescimento do crédito para as empresas acelerou bastante por causa das medidas do Banco Central, né? Então, ele acelerou substancialmente, você teve disponibilidade de créditos, também, obviamente, de forma assimétrica para pequenas, grandes, para setores, mas você teve crédito, você teve a liquidez. Acredito que a liquidez e o crédito vão persistir, né? Mas de forma não tão intensa, como já mostra essa tendência de inflexão, e de forma ainda bastante assimétrica. Para a pessoa física, acho que a situação vai ser um pouco mais grave, porque você tem esse crescimento aí de crédito de 10%, uma tendência de desaceleração, ao mesmo tempo que as pessoas já estão mais endividadas. E esse aumento de endividamento não foi compensado pela queda de juros. O indicador que eu gosto de olhar é o comprometimento de renda das famílias com pagamentos de amortização e juros em relação à sua renda, né? A gente vinha numa tendência entre 2013 e 2018 de redução por causa da queda dos juros na ponta final. Então, mesmo com o aumento do endividamento, os juros, o custo da dívida se reduzindo para as pessoas, para as famílias, estava mais do que compensando essa dívida mais elevada, principalmente de 2016 até 2018. Então, a capacidade de pagamento ela melhorou, né? As pessoas ficaram mais capazes de pagar as suas dívidas, mesmo com o aumento do endividamento. Isso não ocorreu nos últimos 2 anos. As pessoas se endividaram e, mesmo com a queda de juros, esse aumento de endividamento esse aumento de endividamento mais do que compensou a queda de juros. E a queda da massa salarial que a gente vai observar ao longo do ano vai colocar mais pressão sobre esse indicador de comprometimento de renda das famílias com pagamentos de amortização e juros, né? Então, eu acho que o quadro, principalmente para pessoas físicas e de forma muito assimétrica, o quadro para pessoas físicas de forma muito assimétrica vai ser difícil, né? É uma mensagem de cautela. As projeções aqui, a gente tem aqui uma projeção consensual do mercado para o IPCA para esse ano de 3,8. Acho que vai ser mais. Projeção do mercado para a taxa de câmbio, 5,05. Acho que vai ser mais. Porque com uma taxa Selic de 4, imagina a inflação bate 6 lá em maio, e você está olhando uma taxa Selic de 3, 4, a atratividade dos ativos brasileiros fica muito baixa, né? Então, a tendência é a continuidade da saída de capitais. Apesar dos ativos brasileiros estarem baratos, a tendência é de saída de capitais. Se houver intensificação do ruído político, isso se agrava ainda mais, né? Então, é uma mensagem de preocupação. Crescimento do PIB, o mercado projeta em 3,3%. Acho que está bom, vai ser uns 3,5%, né? O PIB deve cair 4,5% em 2020. 3,5% significa aquela figura que eu mostrei, uma virtual estagnação do PIB ao longo desse ano, tá? Com isso, eu concluo, agradeço mais uma vez e abro para perguntas, né? Deixa eu desdisponibilizar a tela. Obrigada, Maurício. E é que não vale atirar no mensageiro, né, Maurício? É importante isso. Estou tentando passar. Por isso que a gente sempre coloca gráficos, né? Para tentar fazer com que os gráficos falem pela gente. Então, uma coisa é opinião, outra coisa é mostrar o que o número está mostrando, né?
Sem dúvida. Eu acho que o Silvano teve um probleminha de conexão e está tentando voltar, e a Rosa está me mostrando que vai me encaminhar aqui as perguntas pelo chat. A questão é que eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu ver. Eu vejo até o chat no início, Rosa, mas eu não consigo ver as questões que foram encaminhadas. Se você puder me passar aqui no WhatsApp, que você está me avisando pelo horário, ou me dar alguma outra orientação, eu vou direcionando as perguntas. Sem dúvida, temos pessoas que estão querendo aqui interagir e participar. Nós já temos 140 participantes aqui no evento, o que mostra a importância desse assunto. Aqui tem uma questão que eu não vou, feita pelo Fernando Borges. Ele diz que gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do uso de cartão de crédito mencionado. Acho que quem mencionou sobre isso foi o João, né? Em nossa empresa, existe um projeto de adicionar este meio de pagamento, mas ainda não temos conhecimento sobre o assunto e gostaríamos de saber, na prática, como vem acontecendo nas companhias que utilizam desses mecanismos e quais são os resultados positivos. Se você puder compartilhar, João. Perfeito, agradeço a pergunta do Fernando, e não tenho vergonha de admitir que a gente também está aprendendo, tá, Fernando? Assim, estamos dando os primeiros passos, tanto é que muitos dos processos de reconciliação dos pagamentos do cartão, eles ainda estão sendo feitos de forma manual. Acho que o Silvano está conectando. Conectei. Pode continuar, João. Pode continuar, João. Obrigado. Então, assim, o que a gente viu, né? Então, num primeiro momento, a gente experimentou e a gente aceitou, Fernando, fazer esses processos de reconciliação manualmente para ver se existia alguma aderência no experimento antes de sair investindo em interface e conectividade de sistemas. E a gente se surpreendeu positivamente porque essa ferramenta, ela além de auxiliar aquele ponto de venda que estava com um débito, e então ele pôde pagar com o cartão, e no cartão ele pôde parcelar, mas alguns outros pontos de venda que não estavam, que no final do mês eles queriam comprar mais, mas estavam com uma dificuldade de capital ou eventualmente até de limite de crédito conosco, eles usaram essa ferramenta também. Então, do nosso lado foi uma experiência positiva. A gente viu que não só no viés de recuperação de inadimplência, a ferramenta do cartão ela foi positiva, mas viabilizou outros negócios. Estamos já em contato com o nosso banco, a gente quer criar um gateway de pagamento que permita, na hora do vendedor, ele permita, de repente, escolher a forma de pagamento. É algo que é um passo ainda para frente, mas já estamos avaliando. Mas os resultados foram positivos e por isso que estamos pretendendo fazer essa expansão desse experimento. Não vai ser um rollout a nível nacional, mas em algumas principais praças a gente vai colocar o cartão de forma um pouquinho mais robusta. Espero ter atendido e qualquer coisa manda outra pergunta que eu estou aqui disposto para responder. Legal. Se quiser retomar, senão eu sigo aqui nas perguntas que eu estou recebendo da Rosa. Sim, ela me passou. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Então, tenho mais perguntas aí para o João e para a Keila, né? Pelo menos mais duas. Vocês responderam a do Fernando Borges, né? Isso mesmo. Isso. Tá. Tem a pergunta da Flávia Santos, que é endereçado. Qual os pontos positivos e negativos da terceirização? Eu acho que, João, se você me permite. Por favor. Eu acho que a terceirização, ela traz aqui uma oportunidade de você focar de forma diferente o seu negócio. É um pouco do que a gente falou bastante ao longo do início da manhã, né? Qual que é a parte negativa ou menos positiva, melhor dizendo, quando você tem
uma carteira mais consolidada, uma carteira com PDD muito baixa, uma descentralização. Talvez isso, uma tecnologia te favoreça, né? Existem mercados, é um pouco do que o João comentou antes, que cada empresa ela traz a sua característica própria. Não dá para a gente comparar um negócio como o da panificação, de cigarros, né, que tem uma capilaridade, um ticket médio muito baixo, onde a volumetria ela se expande de tal maneira que você emite milhões de notas fiscais. E você tem uma capilaridade de clientes também de dezenas de milhares aí. Agora, dependendo da consolidação, pode ser uma questão que você consiga tratar dentro de casa se você tiver essa competência do andamento do negócio. Do contrário, eu vejo uma boa oportunidade. Eu só vou confirmar o que a Keila falou. Eu acho que assim, se tivesse que falar um ponto negativo, eu falaria que assim, a gente perde uma oportunidade de estar contactando o nosso cliente, né? Que é sempre enriquecedor, como a Keila mesmo falou e a gente comentou, o Maurício comentou, da gente conhecer o nosso cliente. Mas pensando que não é o nosso foco, né? Não é o core business da nossa organização fazer esse atendimento, a gente perde essa oportunidade, mas a gente troca isso para colocar um parceiro de confiança que faça isso de forma rápida, com qualidade e que nos permita, ainda assim, ter uma interação e uma acessibilidade de como ele está fazendo esse contato, né? Então, eu só colocaria esse fator, né, de perder essa oportunidade, porém, o fato de chegar mais rápido, o fato de conseguir fazer melhor com outras tecnologias e ter esse cliente quanto antes, no ambiente que a gente está vivendo hoje, me parece que é mais vantajoso mesmo. Uhum. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do André Luiz, né? Pergunta para aquele João, qual a sua sugestão para aquelas empresas que ainda mantêm um certo protecionismo ao devedor, né? Tentando reter seu cliente, o que acaba gerando uma PDD elevada? Manter a equipe interna, terceirizar ou uma mescla dos dois modelos? Por favor, Keila. Obrigada. Puxa, é complicado, né, entrar nessa questão de protecionismo, porque a gente tem que ter a área financeira, ela tem um olhar, ao mesmo tempo, muito estratégico, mas também com visão de risco, né? Se a empresa tiver esse apetite do risco e achar que essa postura comentada é adequada, é uma política que a companhia segue, né? Então, você ter aí um mix de ações é sempre um caminho para você ser menos duro, já que tem esse perfil. Então, é difícil de responder, né? Eu acho que você, como uma dica que talvez possa contribuir com esse processo todo, é você realmente conhecer, avaliar o tamanho do seu apetite, como você quer tocar, se é um negócio que tem uma representatividade muito alta do teu faturamento, quão isso pode ser impactante lá na frente, né? E você traçar métricas mistas para que você consiga aí, controlar um pouco melhor o seu ambiente interno. Se eu tivesse que responder, né, eu iria fazer menção ao meu comentário, acho que da última pergunta. Não existe uma fórmula certa, acho que cada empresa entende o seu negócio, entende o seu apetite a risco e entende a sua estratégia. Mas tentando responder diretamente essa pergunta, a minha recomendação seria: experimenta, faça uma experimentação. Por um tempo curto, por 3 meses, por 6 meses, uma base pequena, uma base controlada, mas experimente. Foi assim que funcionou para a gente. A gente tinha uma régua de cobrança numa determinada forma, a gente foi para o mercado, procurou parceiros, desenhou, redesenhou a régua de cobrança e experimentou. E uma experimentação que estava estimada para 3 meses, em 2 meses a gente pôde tomar decisão porque a gente viu os resultados. Então, se existe essa dúvida, a minha recomendação seria: experimente. Tente fazer com uma base controlada que não põe em risco o seu negócio como um todo, mas que te traga uma amostragem e dados e fatos para você tomar essa decisão. Ok. Tem mais uma pergunta aqui para o João e para a Keila, da Flávia Brandes. Tá? O João falou rapidamente sobre análises preditivas para acompanhamento de clientes, né?
Poderia entender um pouco melhor o que seriam essas análises preventivas e quais as ferramentas que ele usa para isso? Eu até acho que você até pode me ajudar nessa resposta, né, Silvano? Acho que, se eu não estou muito enganado, no portfólio da Global tem a Neocredit, mas o que a gente vem fazendo hoje é realmente criar uma inteligência onde a gente tem um parceiro que nos traga dados e fatos do comportamento desse ponto de venda com outras empresas. Vou usar um exemplo aqui para não me estender muito, mas um cliente que compra o meu produto e compra o produto da Keila, compra o Vicbold, que a gente consiga entender como é que é o comportamento desse cliente nos pagamentos com a Vicbold. Se ele atrasa, se ele tem excesso, se ele compra quantas vezes ele compra. Então, é uma leitura de mercado que vai demonstrando se ele começou a comprar muito num período curto, se ele começou a apresentar mais dificuldade de pagamento, e que, dessa forma, os dados externos, que são esses que eu comentei, com os nossos internos, o comportamento dele de pagamento conosco, a gente possa juntar e ter uma decisão mais apropriada do crédito. Olha, por mais que ele tenha um comportamento muito bom comigo, historicamente, ele vem apresentando fatores e dados e sinais no mercado que colocam ele em risco. Então, aí é o momento que eu posso mudar a minha estratégia. Antes, esse era um cliente que eu iria aceitar um grande risco, e a partir dessas análises preditivas, eu começo a tirar um pouquinho o pé. Então, é um pouquinho disso que a gente está moldando. Esse projeto, ele é muito, ele está acontecendo, né, existe um squad, um grupo ágil trabalhando agora nele, né, com uma previsão de implementar agora no final do primeiro quarto para o segundo. Mas é um pouquinho por aí que a gente está querendo caminhar. E em complemento, né, João, quando você tem uma condição... Pode falar, Cleide. Desculpa. Quando tem uma condição assim, você consegue trazer históricos não somente de um momento, né, de 3, 4 meses, porque nós estamos nesse famosinho aí do VUCA, que traz para a gente um mundo diferente. 2020 foi diferente de 2019, e se você olhar esse curtíssimo prazo, você pode tomar uma decisão muito errada. Então é importante realmente, você falou perfeitamente, muito bom. É importante que nós hoje temos ferramentas, né, para apoiar nossos clientes nessa análise preditiva. Então, a gente sabe o cliente que paga em dia, sabe o cliente que atrasa um pouco, a gente tem o best time to call, ou seja, tecnologia e o digital em cima junto com o negociador, né? Maurício, tem uma pergunta para você aqui, do Bruno. Maurício, na sua opinião, qual o caminho para retomar o crescimento? Parece que a independência do Bacen foi acertada, mas não muda a vida do cidadão e não estimula o pequeno empresário a empreender. O que você acha? Olha, o que o Brasil precisa é de uma certa tranquilidade política e previsibilidade em relação ao que vai ser implementado na área econômica, né? Aí com uma agenda de reformas, veio a reforma da Previdência, a perspectiva era boa, aí depois a coisa pode andar, né, no sentido de melhoras institucionais. A autonomia do BC ela é uma medida bastante interessante e ela é importante, né? Mas ela muda pouco, porque o BC tem sido razoavelmente independente nos últimos anos. Então, ela traz aí uma certa confiança de que o Banco Central vai atuar de forma isenta de interferências políticas para controlar a inflação. Isso gera previsibilidade, é bom porque gera previsibilidade, mas essa não é uma preocupação no momento. Então, isso sozinho não é suficiente para impulsionar o crescimento. O que a gente precisa é de confiança. O empresário precisa ter confiança para investir, e o consumidor precisa ter confiança para gastar, confiança de que as coisas vão melhorar. Então, se você gera ruídos, como é o caso aí da Petrobras, volatilidade de preço de ativos, se você não tem um alinhamento no mercado internacional para tornar o país atrativo para o investimento estrangeiro direto, os ativos estão baratos, né? Mas a falta de confiança do investidor estrangeiro não gera esse fluxo de capitais para o país. Então, sem essa confiança, é difícil a gente sustentar uma taxa de crescimento mais elevada, né? Então, acho que o que está faltando aí é maior compromisso, o governo conseguir avançar com as reformas, de fato, sinalizar avanço no controle dos gastos públicos e tornar o país amigável ao investidor estrangeiro, né? Queira ou não queira, essa pauta do meio ambiente é uma pauta importante, é uma pauta levada em consideração pelos outros países, né? Os ruídos políticos que são gerados
com países importantes no comércio internacional e países importantes no investimento estrangeiro, como o próprio Estados Unidos e a China, que são quase 50% das exportações brasileiras, né? E mais do que 50% dos investimentos estrangeiros, você gera ruído com, de repente, a França, a China e os Estados Unidos. E não uma perspectiva de alinhamento, afeta o investimento estrangeiro e a perspectiva de que você possa ter uma economia menos volátil e aumentar a confiança do empresário e do consumidor. Ok, Molan. Tem mais uma pergunta para você. Em que medida, né, o investidor estrangeiro já precificou as dificuldades do ambiente político do Brasil, como na recente intervenção do Estado na governança da Petrobras? Olha, eu acredito até que o investidor estrangeiro ele é mais pessimista com o Brasil do que o brasileiro, né? Então, a gente tem uma oportunidade aí. Se a gente começa a fazer as coisas certas e dar sinalizações favoráveis, reduz o nível de ruído político, eu acho que tem uma oportunidade de convencer o investidor estrangeiro, porque ele é mais cético do que o próprio brasileiro. O brasileiro sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Isso aqui é bobagem, isso aqui não é, isso aqui é importante, isso aqui não é. O investidor estrangeiro, ele simplesmente tirou o pé. Existem situações que você vê de alguns países escandinavos, por exemplo, que não querem negócio com o Brasil por uma questão de imagem, por exemplo, entendeu? Não é nem por uma questão de se vai privatizar a Petrobras ou não, por uma questão de imagem, porque tem uma visão que a sua empresa pode ser contaminada por aspectos relacionados ao meio ambiente, por exemplo. Então, eu acho que a visão, o investidor estrangeiro mais do que precificou, na verdade. Essa que é a grande oportunidade do país. A gente não precisaria fazer muito para melhorar perante o investidor estrangeiro, né? Ok, nós temos algumas perguntas ainda, né? Mas a gente está no tempo aqui. O IBF sempre preza pelo horário, né? O pessoal tem bastante coisa para fazer, então eu, da minha parte, coloco à disposição dos clientes e de todos vocês que estão na live aí, para entender um pouco mais do que a Global faz. Eu queria agradecer muito, muito mesmo o João, a Keila, por ter participado dessa riquíssima conversa que a gente teve agora pela manhã. E, Molan, muito obrigado pelos insights que tu deu. A gente tem um desafio muito grande ainda pela frente, né? Esse ano, para passar esse momento bastante crítico que nós estamos passando. Então, agradeço de coração a todos aí. Muito obrigado. Conte com a gente aqui. Zezé, é com você. Obrigada, Silvano. Nós do IBF que agradecemos a Global e aqui a todos os participantes do painel e a todas as pessoas que participaram e acompanharam aqui o nosso evento. E nos sigam nos próximos e um excelente dia a todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, abraço. Tchau, tchau.